Olá! Hoje vamos modelar juntos um telhado tradicional de estrutura de madeira. Primeiro vamos importar o arquivo da aula que tem a planta e um corte do telhado. Clique no arquivo e clique em importar. Pronto! Aqui a gente tem um bloco único com a planta e o corte do telhado. Então, antes de tudo, a gente vai desassociar esse bloco. Agora o que a gente pode fazer é criar as faces dessa planta. Criou as faces? Coloca do lado certo. Aqui a gente já pode criar um grupo de piso e um grupo de parede. O que a gente faz com essa tesoura do telhado que está aqui deitada? Primeiro, vamos criar um grupo para ela. E agora, a gente precisa girar esse grupo para ele ficar em 90 graus em relação à planta. Então, eu clico nele, clico em rotar. Tá vendo que o transferidor está em azul? Se eu clicar assim para girar, ele vai girar no sentido do eixo azul. Só que eu preciso girar no eixo vermelho. Então, eu inclino a maquete mais um pouco e aí sim o transferidor fica vermelho para eu poder girar. Então, eu clico no cantinho, clico em ponto qualquer e digito 90, de 90 graus. O próximo passo agora é levantar essas paredes desse cômodo. Pronto! Agora está prontinho para eu colocar o telhado em cima. Eu clico no cantinho da tesoura e coloco aqui em cima. Nessa tesoura, a gente tem alguns elementos que vamos estender ao longo do telhado, tipo as ripas e terças, e outros que vamos repetir, como a tesoura e os caibros. Então, vamos dividir em dois grupos. Então, eu crio as faces. Essas pecinhas, que são as ripas, elas se repetem ao longo da tesoura. Então, eu vou fazer só uma, criar um componente e depois copiar ela. Agora sim, eu separo em dois grupos diferentes. As peças que vão se prolongar ao longo do telhado e as que vão se repetir. Primeiro, eu vou selecionar as que vão prolongar. As terças e ripas, que se repetem ao longo da tesoura, eu só vou selecionar uma, porque a gente cria um componente delas e repete. Crio um grupo. Com essas peças da tesoura, eu crio um outro grupo. Com esse daqui, que são os caibros, eu crio outro grupo.
Esse aqui que são as telhas, a gente vai criar outro grupo. Antes de tudo agora, a gente vai entrar no grupo dessas peças aqui e criar um componente para cada uma delas. Então, essa é o frechal. A gente copia ele aqui para o outro lado. Agora vou criar o componente de terça. E aqui do outro lado, vou salvar o componente como terça 2. Já posso copiar as terças. Agora vamos colocar as larguras nessa tesoura. Elas têm 6 centímetros de largura. Essa tesoura, eu vou copiar ela lá para outra ponta. Então, eu clico em mover, aperto o Ctrl e arrasto lá para outra ponta. Mas eu preciso de uma tesoura no meio também. Então, eu aperto /2. Pronto. Agora, a gente tem 3 tesouras no telhado. Agora, vamos prolongar as outras peças. Vamos começar, então, pela cumeeira. A gente puxa a face da parede e, do outro lado, faz a mesma coisa. Aperta o Ctrl para não vir a face do avesso. Só que esse telhado tem um beiral de 60 centímetros, então a gente puxa mais 60 centímetros de cada lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as terças. O telhado está quase pronto. Agora vamos fazer os caibros. Os caibros têm uns 5 centímetros de largura. E agora eu vou copiar eles a uma distância um do outro. Primeiro vou pôr um na ponta, aperto o Ctrl para copiar e mantenho o Shift apertado para manter o bloco se movendo no mesmo eixo. Agora vou pôr lá na outra ponta. Aperto o Ctrl e mantenho o Shift e clico. Agora vou apertar /7 para inserir 7 blocos iguais nesse espaço. Agora faltam as ripas, que vão apoiar as telhas. Eu esqueci de criar um componente para as ripas, então vou criar agora. Crio um componente para a ripa e copio ela ao longo da tesoura. Do outro lado, faço a mesma coisa. Agora que já copiei todos os componentes de ripa, é só puxar ela de fora a fora.
Pronto! Agora faltam só as telhas. Pronto! Agora sim a gente tem um telhado. É só colocar as texturas. A textura do telhado está no sentido errado. Para mudar, eu seleciono a face, clico com o botão direito e clico em converter a textura única.